A gente retorna em 15 minutos com a professora Lorena, trabalhando com vocês, língua espanhola. Fica aí, hein? Não sei daí não. Valeu demais. Obrigadão por tudo. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à aula de espanhol. Meu nome é Lorena, eu estou aqui para ajudar você a gabaritar a prova de espanhol do Enem. Para isso, eu separei alguns slides para a gente, né? Para a gente não se perder, para a gente seguir uma ordem bacana, tá? E peço que vocês interajam aí também com a gente no chat, que é muito importante para você tirar dúvida e ter essa oportunidade de trocar ideia massa aí com a gente. Beleza? Então, vamos lá. O nosso primeiro slide. A gente vai seguir com a parte técnica primeiro. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês super importantes. Apesar de vocês já terem escolhido o idioma que vocês querem fazer lá na prova do Enem, é importante a gente se perguntar por que eu escolhi espanhol ou inglês na prova do Enem. Geralmente, o que eu escuto dos meus alunos é o seguinte: professora, espanhol é muito mais fácil, porque é igual ao português. Meu Deus do céu, não faz isso não, gente. O espanhol é outro idioma, vocês têm que aceitar isso, tá? Pessoal, tem gente que fala que escolheu o espanhol porque detesta inglês. Outro problema, tá? Claro que você tem que ir pela linha que você se sentir mais confortável. Professor, eu realmente nunca tive contato com a língua inglesa. A matéria que eu vi ali na escola não foi suficiente para me ajudar. E, de fato, o espanhol tem uma certa semelhança com o português. Por isso, eu escolhi o espanhol. Opa, bacana! Beleza, escolhemos a língua espanhola. E agora? O que eu tenho que saber? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que estudar para eu gabaritar a prova? Vamos ver? Essa semelhança que você encontra entre a língua portuguesa e a língua espanhola realmente facilita a sua compreensão da prova? Será? Cuidado para não achar que o espanhol é o português mal falado, tá? Nem sempre, pessoal, a semelhança vai facilitar. Muitas vezes ela vai te confundir. E quando é que isso vai acontecer? Quando houver falsos cognatos, também conhecidos como heterossemânticos, e falsos amigos. Tenho certeza que vocês conhecem algumas dessas palavras aí, e a gente vai estudar ao longo aí da aula, ok? Que tipos de barreiras eu vou encontrar lá na minha prova? A primeira barreira é você mesmo, tá? Por quê? Porque a gente fica muito nervoso, é uma prova que a gente considera muito importante. A gente tem aí entre 3 minutos, né? 2 e 3 minutos para resolver cada questão, né? Então, você já fica tenso com o tempo, você já chega tenso na prova, e a prova de espanhol é a primeira que você vai se deparar assim que você abrir o caderno de provas, tá? E aí, professora, você aconselha eu fazer essa prova primeiro ou eu vou fazer ela depois que eu fizer as provas que eu considero mais difíceis? Pessoal, isso vai de cada um, tá? Isso vai do seu treinamento que você teve durante o ano, né? Fazendo os seus simulados. Tá? É muito importante a gente realizar simulados. Pessoal, estudar esse processo de preparação para as provas de vestibular e Enem, você tem que levar a sério. É extremamente importante quando você está lá resolvendo o seu simulado, você passa a calcular seu tempo, você passa a analisar a sua prova de uma maneira mais técnica. Isso ajuda demais, ok? Então, ó, as barreiras, você mesmo, tá? Que lá com o seu nervosismo, a sua ansiedade, que é normal, é algo que a gente tem que ir trabalhando também, tá? Essa indecisão, se eu faço a prova primeiro, ou se eu faço por último, certinho? E esse tempo, que na média de 3 minutos. Mas tem questão que a gente resolve com menos tempo. Então, a gente acaba ganhando um pouquinho mais de tempo daquelas questões que tem os textos mais extensos. Certinho? Como é que eu devo me preparar para a prova de língua estrangeira? Né? Quando eu falei aqui, não foi só de espanhol, mas de inglês também. Tá? A leitura, pessoal, é muito importante. O seu conhecimento prévio é muito importante. Tá? Então, muito cuidado aí para a gente não esquecer de estudar para a língua estrangeira. Como é que eu vou fazer isso? Pega as provas anteriores. Dá uma olhada lá, você pode ter acesso lá na internet. Faça, resolva, tire dúvidas. Marque as palavras que você não conhece. As palavras que você não conhece, tá bom? O que mais? Qual que é a real importância de gabaritar a prova de idiomas? Pessoal, são 5 questões de inglês e 5 questões de espanhol, tá? A que você escolher, tente gabaritar. É muito importante você conseguir esses 5 pontinhos aí, né? Que lá no cálculo dá outro tanto, lá nem me lembro como é que é o cálculo que eles fazem, tá? Mas é importante porque se uma questão
né, que você acerta, que você erra, pode ser a diferença do seu pezinho dentro da universidade, fora da universidade. E é importante ressaltar que a prova de espanhol, ela é tranquila de gabaritar, não é aquela prova que, tipo assim, não, isso aqui vai eliminar, o candidato. É uma prova que é de boa de você gabaritar, tá? Dedique-se, leia com cuidado, com carinho ali, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir, pelo menos a prova de espanhol, fechar, tá bom? E o que eu devo esperar da prova de espanhol? E aí? Quem já pegou uma prova, né, ou algumas provas dos anos anteriores e deu uma olhada? O que está rolando nessas provas aí de Enem? A gente está falando de Enem, tá? Mas vez ou outra que nós vamos falar de algumas questões de vestibulares também, caso seja o seu caso, né? De querer fazer alguma prova aqui de alguma faculdade aqui de Goiás, tá? Mas vamos lá, focar no Enem. O que eu devo esperar dessa prova? Lembrar, então, você vai abrir o caderno de prova e vai dar de cara com a prova de espanhol. 5 questõezinhas, pessoal. 5 questõezinhas que vão envolver 5 tipos de texto, tá? Um deles, com certeza, vai ter a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ou seja, a questão da imagem, tá? Nós vamos falar disso também, ok? Essa imagem pode ser história em quadrinho, ou pode ser propaganda. Calma que nós já vamos chegar lá. Uma dessas 5 questões também pode ser literária, tá? Muitas vezes cai poema. Para mim, isso é muito particular, é a questão mais chatinha de fazer, porque envolve todo uma interpretação ali que vai além daquele conhecimento prévio de mundo que a gente tem, né? Porque é uma questão mais abstrata, certo? E aí eu tenho mais 3 textos, que geralmente um deles vai falar sobre cultura de algum país hispânico. Vamos lembrar aí que o espanhol, ele é língua oficial de 21 países no mundo, pessoal. Aliás, para quem não sabe, o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo. Sim, senhores. Tenho certeza que muita gente vai ficar surpreso. A segunda língua mais falada no mundo por nativos, certo? A primeira é o mandarim, tá bom? Mas então, o que eu estava falando aqui que eu me perdi? Ah, dos textos. E aí, então, você tem mais 2 aí que pode cair temas aleatórios. E esses temas aleatórios, eles são temas, pessoal, que estão acontecendo aí, são temas cotidianos, ok? Que não envolvem só o Brasil ou só os países que falam espanhol. Por exemplo, violência contra a mulher, saúde, meio ambiente, tá? Então, são questões que são possíveis de gabaritar, porque você já tem um conhecimento prévio desses temas. É por isso que o aluno vestibulando, ele precisa estar super atualizado. Ele precisa ler pra caramba, tá? E aí eu te pergunto, o que é interpretar? Porque essa é a nossa prova, tá? O que é interpretação de texto? Quem se arrisca aí? É ler, professora. É ler e entender o que está escrito ali. Ah, mas a gente está falando de outro idioma. E são temas globais, né? São temas que assolam o mundo inteiro. O que é interpretar? Pessoal, interpretação textual é quando você associa aquilo que você já sabe, ou seja, o seu conhecimento de mundo, tá? Com aquilo que você está lendo. Eles citam alguma coisa lá que você fala, eu sei disso por causa que eu já vi isso no jornal e tal, não sei o que, papapá. Então, você faz essa associação. A interpretação é isso. Agora, se você não anda sabendo de nada, não anda lendo nada, né? Não anda por dentro do que está rolando, a sua dificuldade vai ser só na prova de espanhol? De jeito nenhum. Tá? Então, é importante que a gente se prepare. Tá, pessoal? Então, a principal dica aqui desse primeiro momento é não deixem de estudar a prova de língua estrangeira, porque ela simplesmente é uma provinha de 5 questões que eu não preciso me preocupar tanto. A gente já viu que não é assim, tá? A prova de língua estrangeira pode te colocar dentro ou fora da universidade. Não deixe de tentar gabaritar. Beleza? Ó, já falei aqui, né? Eu acabei esquecendo o meu slide. Então, quem lê bem faz qualquer prova, né? Aquela questão do conhecimento prévio. São temas atuais, né? Diferentes tipos de texto que a gente já falou. Aí podem ser propagandas, podem ser tirinhas, artigos, notícias.
histórias em quadrinhos, que nós vamos falar, tá? Aliás, pessoal, a questão da notícia é bem importante, porque ela envolve um vocabulário super básico. Não fique achando que para a prova de espanhol a gente tem que estudar aquela questão gramatical assim, super complexa, porque não é bem assim, não. Sabe aquele vocabulário do dia da semana? Super importante, tá? Porque, por exemplo, uma notícia vai aparecer lá, aconteceu dia tal, por exemplo, um lunes. Aí você fala, o que é lunes? Vocabulário básico, dia da semana. Ah, passou em la calle tanto. O que é calle? É rua, tá? Então, esse vocabulário de partes da cidade, dias da semana, partes da casa, partes do corpo, ainda que pareça meio bobo lá de iniciante, lá de aluno do sexto ano, é um vocabulário que, se eu fosse vocês, eu passava a procurar aí, dar uma estudadinha, viu? Básica. O que mais que eu vou encontrar? Vocabulário, verbos diferentes em relação ao português, verbos polissêmicos, conjunções, falsos amigos, que a gente já tinha falado, né, que são os heterossemânticos, e as expressões idiomáticas. Pessoal, quando eu falo aqui de verbo, de conjunção, a gente vai entrar naquela parte gramatical, professor, eu não sei nem em português, estou com dificuldade ainda, tá? Não lembro o que é conjunção. Não. Nós vamos trabalhar esses verbos, essas conjunções, esse vocabulário aí, mais no sentido dele, do que como função sintática de alguma coisa. Ok? Então, vamos trabalhar aí, por exemplo, verbos diferentes em relação ao português. Sabe aquele verbo que não se parece a nada da língua portuguesa? Você não sabe nem errar? Se eu aprender o significado dele, lá na frase eu vou identificar se ele está no presente, se ele está no passado, se ele está no futuro, pelo contexto. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar mais com o sentido aí, que é o que nos interessa. Professor, e os vestibulares? Um vestibular, sim. Alguns vestibulares aqui de Goiás cobram, tá? A parte estrutural mesmo, a parte mais de função da gramática, tá? Mas a gente vai falando aí com o tempo, ok? Dica super importante antes da gente começar com o conteúdo. Além daquelas dificuldades que a gente tem com o tempo, com a ansiedade, chega lá no final da prova, você ainda está tremendo, muitas vezes a gente é um dos últimos a terminar, né? Ficar na sala, você olha para o lado e fala, meu Deus, eu tenho eu. E aí você passa as respostas por cartão resposta e faz errado. Depois de todo aquele trabalho que você teve, né? E você vai lá e passa no lugar errado, coloca a bolinha lá no lugar do inglês. Ai, ai, ai. Não se esqueçam disso. Cuidado, é para isso que serve o simulado. Vou reforçar isso aqui, tá bom? Façam os simulados, invistam nisso daí para a gente pegar o jeito de fazer essa prova, tá? Porque não é só conteúdo, é muita técnica, é muita prática também, beleza? Então, vamos começar ali com o roteirinho que eu fiz para vocês, né? Separei alguns conteúdos para a gente não se perder, tá? E que eu acho que são mais prováveis de aparecerem nas provas, beleza? Então, nós vamos começar com formalidade e informalidade, com acento diacrítico, claro que não com a funçãozinha dele ali, mas mais com sentido, vocês vão ver. Das historietas, que são chamadas histórias em quadrinho. Linguagem verbal e não verbal, que foi a que eu mais falei ali. Texto publicitário, advérbios, conjunções, verbos diferentes em relação ao português. Esse acentozinho tá aí, tá errado, hein? Tinha que ser um acento agudozinho, tá? Saiu errado aí. Falsos cognatos, que lembrando, vou repetir 20 vezes aqui. Falsos cognatos, heterossemânticos e falsos amigos, mesma coisa, tá? E verbos de câmbio, que a gente vai ver por último. Então, começando com o nosso formal e informal. Pessoal, dentro da língua espanhola, isso é muito forte, tá? Para eu entender essa questão dessa formalidade, essa informalidade, eu preciso conhecer os pronomes sujeto, que para nós seriam os pronomes pessoais. Não, seria de boa. Então, vamos lá. Primeira pessoa aí, yo, e depois eu tenho tu ou vos, eu tenho ele, ella, usted, tenho nosotros, tenho vosotros, ellos, ellas e ustedes. Não, professora? Tá de boa, isso aí eu já estou manjando tudo. Então, vamos lá. Qual que é a função desses pronomes aí? Primeira pessoa é sempre quem fala. E a segunda? Com quem se fala. E a terceira? De quem se fala, tá? Mas eu posso falar de quem? Dele, e deixa, tá? Aliás, essa pronúncia aqui, pessoal, é mais lá pro lado argentino. Então, eu tenho várias maneiras de pronunciar.
Depende da variedade. Lembra que eu falei que são 21 países que falam espanhol? É país pra caramba, né? Imagina se todo mundo falasse igual, não ia rolar, tá? Então, eu pronuncio assim, ella. Mas tem gente que fala ella, e tanto faz, tá bom? Você vai escolher o que ficar melhor para você, certo? Então, eu posso falar ele, oreja, certo? E usted? Quem sabe o que é usted? Eu não tô vendo o chat aí, mas eu apostaria que alguém tá escrevendo que é você. Não é. Aliás, isso é uma crença aí que assola os estudantes de língua espanhola. Não é bem assim, não. Nós já vamos ver. Tem o nosotros, que também é quem fala, né? Só no plural. Vosotros, com quem se fala no plural. Ellos, ellas e ustedes, tudo no plural também. Pessoal, aí a gente começa com a questão da formalidade e informalidade, tá? Eu coloquei um asterisco ali, ó, nesse tu aqui, tá vendo? Por quê? Lembra que eu falei que a gente ia falar de acento diacrítico? É aquele acento que diferencia esse significado. Esse acentozinho que a gente conhece na língua portuguesa como agudo, em espanhol ele não tem a função de abrir som, tá? É diferente, por exemplo, no português eu falar e é. Esse é acentuado e abre esse som. Em espanhol, não. Esse acento ele não vai mudar a pronúncia, ele vai mudar significado. Então, eu tenho tu com acento e tenho tu sem acento. Esse tu com acento aqui é de pronome, tá? É de tu que eu tô falando com você, certo? E o vos é uma variante do tu, tá? Muito usado ali na Argentina e no Uruguai. Se você for fazer um passeio em um desses países, aí vocês vão ver que eles não vão tratá-los de tu, e sim de vos, ok? Aliás, informação importante para daqui a pouco esse bolso, hein? Guarda aí. Então, olha só, o tu e o vos é com quem se fala, né? Se eu estou falando com você, né, eu posso tratar de tu ou de vos em espanhol. Só que esse tu e vos, pessoal, ele é informal. Não confundam informalidade com vulgaridade, tá? Ele é informal. O que é essa situação informal? É quando você já tem um pouco mais de intimidade com a pessoa, né? Você já conhece, você pode tratá-la de tu. Na língua espanhola, isso é muito bem dividido. Aqui, na língua portuguesa, aqui no Brasil, não é bem assim. Por exemplo, suponhamos que eu esteja na rua, né, de um país aí que fala espanhol. Estou passeando lá e eu quero pedir uma informação para uma pessoa que eu desconheço. Vou me dirigir a ela, mas eu não vou tratá-la de tu. Por mais que seja uma pessoa comum na rua, eu não a conheço. Então, no espanhol, a gente mantém essa distância, tá? Então, eu vou tratá-la de usted. Ok? Agora, se a gente já é um pouco mais íntimo, mais conhecido, mais amigo, enfim, eu vou te tratar de tu ou de vos, dependendo do país aonde eu estiver, tá? E aí, olha só, tudo que se refere à segunda pessoa não necessariamente precisa aparecer o pronome, mas só de o verbo estar conjugado na segunda pessoa, né, significa que a fala é informal. Isso já caiu em prova, professor? Ixi, já demais. Aliás, em prova discursiva. É o nosso caso aqui? Não, mas é importante a gente saber disso, tá? Então, tudo que se refere à segunda pessoa é informal. Como é que chama uma conversa informal? Tutear ou bolsear, dependendo da variedade que eu escolhi, certo? Aí eu venho aqui para a terceira pessoa. Ele. Tá vendo que eu coloquei um asterisco também? Né? E mais uma vez ele vem acentuado. Eu tenho ele com acento e ele sem acento, certo? Olha a minha pronúncia. Ele. Mudou? Não, porque esse acento ele não tem a função de mudar o som, de abrir som, lembra disso? Tem a função de mudar significado. Nesse caso aqui, quando ele está acentuado, meu ele, tá? Significa ele, masculino, ok? Aí depois eu tenho ella, né, que é de quem eu falo. Só que eu tenho usted, que está aqui junto com esses dois pronomes aqui. Pessoal, o pronome usted, ele não tem tradução no português. Não tem. Mas ele tem equivalência. Porque no espanhol, como eu disse, essa questão da formalidade e da informalidade, ela é muito bem marcada. Tá? Então, existe um pronome de uso formal específico para isso, que é justamente o usted. Por que não pode ser você? Porque você, em português, não é formal. Não é formal. Tá? Professor, então, posso traduzir como senhor
e senhora, que é o que a gente usa aqui para ser informal, não, essa seria a nossa equivalência, porque existe senhor e senhora também em espanhol, tá? Então, entenda que usted é um pronome específico para falar com alguém de maneira formal. Professora, mas se é para falar com alguém, por que esse pronome está na terceira pessoa e não aqui na segunda? Ah, porque senão iria ficar tudo igual, a conjugação não ia ter diferença, e a ideia justamente é essa, né, que haja diferença, tá? Então, lembre-se bem, quando existir uma conversa aí, tá, um diálogo, e o verbo, por exemplo, estiver conjugado na terceira pessoa e não aparecer o usted, significa que a pessoa está sendo formal. Beleza? De boa até aqui? Então, beleza. Vamos lá, continuar. Nós outros, tranquilo, né? O vosotros, pessoal, é um pronome utilizado para falar com vocês, né? No plural, tá? Mas ele é muito utilizado na Espanha. Quem aqui assistiu a Casa de Papel? A pergunta não seria bem essa. Quem assistiu a Casa de Papel em espanhol com legenda em português? Porque não adianta nada você assistir a Casa de Papel em português. Tá? Aliás, uma dica aí, ó, para quem quer aumentar vocabulário, uma certa plataforma aí da internet tem um monte de série e filme em espanhol. Vale a pena você assistir em espanhol com legenda em português, tá? Para ganhar um vocabulário aí. Mas, enfim, para quem assistiu La Casa de Papel, que é uma série espanhola, tá? Percebe aí o uso do vosotros o tempo inteiro, tá? Porque é um pronome típico ali da Espanha. Significa que os outros países não vão entender, professor? De jeito nenhum, não tem essa não. Até porque, apesar das variedades, né? Um falante da Espanha e um falante qualquer um aqui da América do Sul entendem perfeitamente. Assim como você, goiano, entende muito bem um nordestino, um sulista, enfim. Ok? Então, é um pronome muito usado na Espanha para falar com vocês. Tá, professor, e o resto ali dos países, principalmente aqui na América do Sul, que pronome a gente usaria para falar de vocês? Ustedes. Ué, mas ustedes não é formal? É, também, mas aqui na América do Sul, né, pode ser que vocês encontrem aí, esse ustedes, isso só acontece no plural, tá? Com essa intenção de informalidade, certinho? Já a Espanha não, a Espanha separa. Vosotros, informal, ustedes, sempre formal. Aqui na América do Sul, dependendo do contexto, né, ustedes pode também se encaixar no contexto informal, isso só vai acontecer no plural, beleza? Tranquilinho? Tá? O que mais ali? Eu acabei de falar. Então, pessoal, todo discurso ali que houver um diálogo, tá? E um estiver tratando o outro com verbos conjugados na segunda pessoa, estou sendo informal. Né? Se eu estiver conjugando na terceira pessoa, eu estou sendo formal. Não se esqueçam disso, porque é importante, tá? Se tiver dúvidas, pessoal, vai anotando aí que no final da aula a gente vai resolver, beleza? Eu amo esse assunto. Las historietas, pessoal, as histórias em quadrinhos podem aparecer como tebeus, como vinhetas, tá? Dependendo lá do enunciado, pode vir com essas variantes aí. É muito bacana, porque eu acho que quem não gosta, né, ali de uma história em quadrinho? E a história em quadrinho é muito comum de aparecer nas provas de Enem e vestibulares. Só na prova de língua estrangeira, professora? De jeito nenhum, né? A gente tem várias tirinhas aí nas provas de história, geografia, português, aparece muito. E, apesar de ser uma coisa muito tranquila, um texto muito tranquilo, porque agrada, né? É um texto que a gente está acostumado a ler em casa, a gente precisa aprender a analisar a parte técnica aí desse texto, ok? Eu trouxe para vocês alguns personagens específicos, mas primeiro vamos dar uma olhada nesse slide aqui. Primeira coisa, linguagem verbal e não verbal. O que significa isso? Eu tenho escrita e imagem, desenho, ok? Então, tudo que se refere à linguagem não verbal é desenho, tá? E a parte verbal é o que está escrito. Pessoal, a gente precisa associar as duas coisas. A gente precisa ler os dois textos, o verbal e o não verbal. Como assim, professor? Eu preciso ler o desenho? Sim, a gente já vai falar, tá? O que são as historietas? Geralmente são a sequenciazinha de
de quadrinhos, né? É uma sequência curta, é uma historinha curta. Precisa ter uma sequência? Não, geralmente essas são as charges, né? Mas geralmente tem uma sequência ali no máximo até de 4 quadrinhos. Não passa muito disso, não, a não ser que seja um gibi, tá? Humor, leve ou ácido. Aliás, geralmente as histórias em quadrinhos têm essa característica, né? De ter humor. Esse humor pode ser leve. O que é um humor leve? Pode ser mais direcionado ali para um público infantil, aquelas piadinhas mais sem graça, mas que puxam um sorriso seu aí. Tá? Ou um humor ácido, que geralmente vem com uma crítica a alguma coisa, geralmente questões sociais, políticas, né? E o que gera esse humor? Tem certeza que você já aprendeu com seu professor de interpretação ali, que é a tal da quebra de expectativa. O que é essa quebra de expectativa? Você acredita que o personagem vai fazer alguma coisa, ou vai falar alguma coisa, e geralmente vem com outra. Isso aí é o que gera o humor. Mas não adianta você falar assim, o que gera humor? Quebra de expectativa. E você não explicar o que é essa quebra de expectativa. Isso aí está na interpretação. Tá? Já falei que pode ser um público adulto ou infantil. Aliás, guarda essa informação aí que nós já vamos falar sobre isso, né? Público adulto ou público infantil. Nem sempre por ser desenho, pessoal, vai estar direcionado ali para uma leitura infantil, tá? Já falei também de críticas sociais, muito importante. Aliás, quem lembra de um certo personagem aí que ama fazer esse tipo de crítica? Quem lembra? Pensa aí que nós já vamos falar sobre ela. Uso de onomatopeias. O que é onomatopeias? É uma figura de linguagem que imita os sons, muito presente nas histórias em quadrinhos. E uso de balões. Agora vamos falar em espanhol, né? O que são esses balões? Los globos, tá? A gente chama de globos. E aí é onde a gente começa a nossa análise das histórias em quadrinho. Olha ali a quantidade de balões que eu tenho, né? Eu tenho aquele balãozinho que parece uma nuvem, que é... Cadê? Isso não está aparecendo aqui. Que é o de pensamento, né? Esse está escrito normal aí, geralmente é o de fala, né? Eu tenho aquele vermelho ali, que geralmente são os dos sons, né? Das onomatopeias. O que mais? Aquele ali com várias setinhas de conversar, uma conversa de várias pessoas, né? E é muito importante eu saber disso. Por quê? Porque parece uma coisa tão boba, tão básica. Pois é, mas suponhamos que lá no seu quadrinho, lá na sua prova, o personagem esteja com um balãozinho de nuvem, que significa um balão de pensamento. E lá na sua prova, lá na sua questão, lá no seu enunciado, o autor pede o seguinte: ele afirma que o personagem está falando tal coisa, mas o seu balãozinho era de nuvenzinha. Está correto isso? Claro que não, porque pela questão da leitura do não verbal, a gente saberia que ele não estava falando, e sim que ele estava pensando. Então é muito importante eu conhecer também esses balãozinhos aí, beleza? Personagens hispanos, ou seja, personagens do universo que fala espanhol, dos países que falam espanhol. Eu separei alguns aqui que são os que geralmente mais aparecem nas provas, tá? Significa que tem que ser obrigatoriamente um desses? De jeito nenhum. Precisa ser algum personagem conhecido? Também não. Mas é comum a gente encontrar um desses personagens aí. E, principalmente, eu deixei aí, em primeiro lugar, a Mafaldinha, né? Mafalda, ela é o terror dos livros de língua portuguesa. Tem muita gente que nem sabe que a Mafalda é argentina. E vale a pena a gente falar, até porque semana passada a gente perdeu, né, o Quino, o Joaquim Salvador, que é o pai da Mafalda, o criador da Mafalda. Ele faleceu no último dia 30 de setembro. Eu acredito que alguma homenagem possa surgir aí para ele nas provas, principalmente de língua espanhola, justamente por a Mafalda ser argentina. Tá? Então, quem não sabe dessa informação, super importante. E tem muita gente realmente que não sabe, porque, como eu disse, ela recheia, né, os livros de português, de história, de geografia, com as inúmeras críticas que ela faz. Tá? Então, é muito importante a gente conhecer, é muito importante para a vida a gente saber da historinha da Mafalda, tá? Outro personagem argentino é o Gaturro, né? Do autor Nick. Esse gatinho safado ali, ele é lerdo,
O humor dele é totalmente diferente do da Mafalda. É muito bacana. Depois, Enriqueta Fellini, do Riniers, mais um personagem argentino, tá? Ou um autor argentino. Essa mocinha aqui com o gatinho. Gente, é totalmente também diferente do humor da Mafalda e do Gatu. A Enriqueta Fellini já tem uma pegada mais filosófica, mais romântica. A Mafalda é aquela crítica social afiada na ponta da língua. E o Gatu é aquele humor mais bobo, mais tranquilo, né? E o Condorito, tá? Que eu saiba, até ganhou filme, desenho, muito antigo. Esse personagem da época do meu pai, inclusive é chileno. O Condorito também tem um humor aí mais parecido com o do Gatu. E ele tem algumas características próprias ali da história, da historinha dele que a gente vai falar. Vamos conhecer aqui, né, para começar, a Mafalda, que eu acho que é super importante a gente falar dela, e não é só para a prova de espanhol, né? Acho que todo mundo sabe isso. Mafalda tem uma turminha e cada personagem representa um estereótipo, sabe? Por exemplo, eu começo aqui, ó, com esse bichinho aqui, esse Manolito. Gente, esse rapaz, ele é filho de comerciante. Então, geralmente, assim, tudo que ele vai conversar com a Mafalda, né, é sobre comércio, é sobre dinheiro, é sobre capital. Então, já começa com essa crítica aí. Aqui, essa pequenininha aqui, olha o nome dela. Ela é a menor da turma, gente. Ela é quase do tamanho do irmãozinho da Mafalda, que é o Guilherme, o pequenininho. Vamos lá, o nome dela é Libertad. A Libertad é pequena, né? Então, o Kilo já colocou essa ideia aí pra gente, da liberdade ser pequena, tá? Eu tenho a Suzanita, que é a amiguinha dela, essa aqui, ó, do cabelinho enrolado. Gente, ela parece muito nas tirinhas com a Mafalda. E ela é engraçada demais, porque ela é extremamente machista e fútil. Gente, a vida dela é achar que ela tem que casar, né, e ter filhos e só. Olha lá com que ela tá brincando, com a bonequinha. Ela acha que o mundo gira em torno disso, da mulher casar e servir ao marido. Essa é a Suzanita, super machista. Eu tenho o Miguelito, aqui, super amiguinho da Mafalda, mais inocente. O Felipe, que é esse aqui, né, já é meio preguiçosinho, não gosta muito de estudar. E o que não está aparecendo aqui é o bichinho de estimação da Mafalda. Vocês têm noção de como é que chama o bichinho de estimação da Mafalda? Aliás, primeiro, né? Qual que é o bichinho de estimação da Mafalda? É uma tartaruga. Sim, uma tortuga. Uma tartaruga tem a característica de andar super lento, né? Devagar. Adivinha qual que é o nome dessa tartaruga? Burocracia, que é burocracia em português. Então, você já faz a sua relação aí, né? A burocracia é sempre lentinha. Ela apelidou o bichinho dela aí de burocracia. Só uma curiosidade, eu falei burocracia, né? Que é um heterotônico. Eu tenho palavras entre o português e o espanhol que se escrevem de maneira igual, mas a pronúncia, né? A sílaba tônica é em lugar diferente. Outra palavra que está super em alta, a gente precisa saber, é a tal da pandemia, que em espanhol a gente fala pandemia. Tá? Então, quando eu tenho essas palavras aqui com a escrita igual e a pronúncia em lugar diferente, é heterotônico. Beleza? Outro exemplo, professor, um clássico. Polícia em português, policia em espanhol. Tá? Mas vamos voltar aqui. Pessoal, informação super importante sobre a Mafalda. Ela detesta a sopa, ela odeia sopa. E ela, como uma criança, né? Ela vai comparar tudo que é de ruim no mundo a alguma coisa, ela precisa ter uma referência. Então, ela vai comparar justamente a sopa. Então, quando surgir esse tema de sopa, né, num diálogo da Mafalda, você pode saber que ela não está gostando, porque ela detesta sopa. Não apareceu aí os pais, né, os pais dela, ela sempre dá um nó nos pais, os pais dela nunca conseguem responder o que ela pergunta, ela deixa eles sempre numa sinuca de bico. A mãe é uma senhora que deixou de ir para a faculdade para estudar, para trabalhar em casa, para fazer serviço doméstico, e ela critica muito isso. Então, olha só, pessoal. Eu tenho aí uma turma de crianças, né? E que aparentemente, na hora que você bate o olho, você fala, é uma historinha em quadrinho para crianças, né? O público é infantil. E não é bem assim, porque o diálogo da Mafalda é totalmente crítico. Só que
dentro da voz de uma criança, então, ou seja, de uma maneira mais simplificada. E é por isso que gera tanto humor. Tá bom? Uma tirinha muito famosa dela, sempre, né, que ela aparecendo com um globo, né, com um globo terrestre aí. E ela sempre chama os irresponsáveis, que no caso, né, são os seres humanos. Irresponsáveis trabalhando. Então, ela sempre está com essa imagem aí do globo, tá, pessoal? Então, informações aí importantes para que a gente conheça um pouquinho da história da Mafalda, né, e a gente entenda um pouquinho aí o que ela está querendo dizer em alguns contextos. Deixa eu ver aqui. Ah, lembra que eu falei, vou segurar essa informação aqui, ó, do tu ou vos, que eu falei que o vos, geralmente, né, a gente consegue encontrar ali na Argentina e no Uruguai, é um pronome típico desses dois países, aqui da América do Sul. Esse pronome, ele faz com que alguns verbos sofram alguma diferença, né, na hora de conversar. Isso é importante para a gente, professor, para a prova? Não, mas vamos só identificá-los aqui, tá? Nas tirinhas, vamos analisar duas possíveis tirinhas aí que eu coloquei para vocês, uma da Mafalda e outra da Henriqueta e do Felino, para a gente comparar algumas características. Então, tá lá, olha só, vamos ler o que é não verbal. Lembra que a gente precisa ler imagem também. Tem que ler a imagem, tá? Tá ali, a Mafalda, pelo jeito, só tá observando. A Suzanita tá com a carinha meio brava e o Felipe meio bobinho, né? Que ele tá esperando ali. É um balãozinho de fala. E aí a Suzanita fala, mirar. Esse mirar é justamente como o uso do voceio, o uso do voz. Por isso que tem esse A no final. Mirar. Para que sepas, las mujeres somos más inteligentes que los hombres. ¿Oís? Y más buenas y nobles. ¿Sabes? Peraí. Olha a diferença da imagem do primeiro quadrinho do segundo. O que mudou? Primeira carinha da Mafalda. Ela continua muda, mas ela já tá meio ali achando estranho alguma coisa. Olha a carinha da Suzanita. Da segunda aqui. Ela abre mais a boca, ela já franze mais a testa ali, ela já aponta o dedinho pro Felipe. E o Felipe, tadinho, bocó, olha lá a carinha dele. Continua mais tranquilo do que nunca. O que aconteceu na escrita desse primeiro balão para esse aqui? Opa, para esse aqui. Já aumentou um pouquinho a letra. Tá? Mas segura aí que a gente já vai falar sobre isso. E no terceiro quadrinho ela segue. E mais dulces e tiernas, entendés? Olha a cara de demônia da Suzanita, né? A cara de assustada da Mafalda. Aí sim o Felipe reage, né? Com aquela cara, pelo amor de Deus, ela vai me bater. Tá? O que gera humor na tira? Qual que é a quebra de expectativa que rolou aqui? Vocês conseguiram entender o que estava escrito em espanhol? Então vamos só mais uma vez aqui. Mira, para que sepas, las mujeres somos más inteligentes que los hombres. ¿Oís? Y más buenas y nobles, ¿sabes? Y más dulces y tiernas, ¿entendés? Mais doces e carinhosas. Você tá entendendo? Faz sentido o que ela tá falando com a maneira com que ela tá agindo? De jeito nenhum, né? Então rola uma contradição ali, né? Mas como é que eu sei que rola essa mudança aí de estado de ânimo da Suzanita? Primeiro, pela linguagem não verbal, né? Que é a expressão do rostinho dela, que eu preciso ler isso, tá? E a mudança de tamanho das letras, né? Que deixa entender que ela tá gritando, ela tá querendo matar ali o Felipe, beleza? Tirinha 2 aqui da Henriqueta e Felino, eu já tinha falado que eles já têm um humor mais romântico, mais filosófico, mais fofo. A Ufa é super fã da Henriqueta e Felino, tá? Preste atenção na linguagem não verbal. Dá uma olhada aí pro cenário. Certo? Viu que o balãozinho dela já tem uma setinha. É de fala, mas é assim, aquela coisa como se ela estivesse sussurrando ali, né? Pensando e falando ao mesmo tempo. O que ela fala? Aonde se va el pasado? Vivi se haces um montão de coisas e passa. Aonde van? Para tudo, antes da gente começar com a interpretação. Olha bem aqui, cadê aqui? Cadê? Aqui. O que eu tenho aqui?
Pessoal, signo de interrogação e de exclamação dentro da língua espanhola é obrigatório aparecer no início de frase invertido, tá? Não é escolha sua, não, é obrigatório. Até porque fica mais fácil de você identificar quando é uma pergunta, quando é uma exclamação, tá? Mas interrogação vai aparecer sempre um signo invertido lá no início da oração, tá? Então, de novo, aonde se vai passado? E disse haces um montão de coisas e passam. Aonde vai? E o gatinho dela responde: não sei, pero já viene el futuro e parece que viene apurado. Não creio que podamos pará-lo. Aí viene. Pelo contexto. O que é apurado? Quem sabe? Apurado, pessoal, seria depressa aí, né? Tá vindo rápido, tá? E aí eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês, se fosse lá na interpretação lá de marcar. Por que vocês acham que os personagens estão posicionados dessa maneira? Por que um tá para cá e um tá para cá? Essa perguntinha é para você relacionar a linguagem não verbal com a linguagem verbal. E aí, por que vocês acham que cada um está numa posição diferente? O que tem a ver com o que eles estão falando? Um está falando do passado e o outro está falando do futuro. Cada um está olhando para o lado, né, que eles estavam se referindo, eles estavam falando. Essa é a ideia, essa é a associação, pessoal, da parte não verbal com a parte verbal. É muito importante que a gente leia os dois. Eu vou repetir isso várias vezes. Agora, o que está vendo, tá? Não se esqueçam de analisar o que é não verbal. A imagem é muito importante, tá? E aí, ainda falando de imagens, eu tenho outro tipo. A gente sai um pouquinho das histórias em quadrinho e eu entro em outro tipo de linguagem não verbal que é extremamente comum no Enem. É muito comum mesmo, que são as publicidades, as propagandas, que sempre vão ter um cunho aí social, informativo. Não vai ser uma propaganda sobre, sei lá, pulseira, tá? Pode ser que aconteça? Sim, mas sempre vai ter um tema aí social, certo? Então, eu tenho aqui essa primeira. Es mejor ir y volver. Si tomas, no manejes. Opa! Tem uma palavrinha aqui, pessoal, que eu não tenho ideia do que significa. Lascou-se. E agora? Eu travei, tô nervoso. Calma. Tudo a gente resolve pelo contexto. Nada tá ali para você simplesmente não dar conta. É totalmente possível de você compreender. Tá? Você tem um recurso da linguagem não verbal. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui? Uma latinha amassada, né? Que já faz a referência aí à bebida alcoólica. Es mejor ir e volver. Então, você quer ir e voltar para casa. Se tomas, que é um verbo ok, que você já conhece, não manejes. Ou seja, qual que é a propaganda que a gente conhece? Qual que é a consciência que a gente já tem sobre bebida alcoólica? Se você bebe, você não pode o quê? Fazer um monte de coisa, claro. Mas, principalmente, dirigir, tá bom? Então, pessoal, muitas palavras, muitos verbos aí, vocês vão identificar pelo contexto e associando que com a linguagem não verbal. Isso é muito importante, isso vai te ajudar bastante, tá? Outra aqui, gente, essa palavra aqui, eu aconselho super você já anotar. Anote aí, porque provavelmente ela vai aparecer em alguma prova para você. Eu estou te garantindo. Vacuna-te grátis, campanha de vacunação antigripal 2014, tá? Pessoal, nunca vi falar dessa palavra, vacuna-te. O que é isso? Claro que você já viu, pessoal. Olha a imagem aí. Pela imagem só pode ser o quê? Campanha de vacinação. A vacinação é uma temática que está em alta no mundo inteiro, principalmente por causa da pandemia, né? E pelo processo negacionismo também que a gente está vivendo. Aí o pessoal está, não quero vacina, isso não é assim, não existe. Então, é um tema que eu acho que pode aparecer em alguma prova para vocês, tá? Ali eu tenho de no às drogas. Tá super fácil. O que muda um pouquinho ali, que a gente vai identificar pelo contexto também?
o verbo. Di. Você fala, isso é uma sílaba, né, professora? Mas no caso, seja diga não às drogas. Então, pelo contexto, a gente também consegue entender, tá? Aqui, propaganda sobre o uso do preservativo. Tá? Aqui em espanhol chama-se condom ou forritos também, depende da variedade. Tá? Tá lá, embaraços não deseados. Eu tenho certeza que embaraço ou embaraçada é uma palavra que alguém já escutou em uma aula de espanhol, porque é um falso cognato muito comum, é um heterossемântico muito comum, que é embaraçada, é grávida, tá? Aí eu tenho também nomes de doenças que eu tenho certeza que vocês já estudaram aí durante todo o seu ensino médio. Gonorreia, sida, hongos, hepatites B e tantas outras. Ok? E tem a imagem que não deixa dúvida pra gente de jeito nenhum do que a gente está falando aí, que é sobre o uso do preservativo. A única palavra ali mais diferente que a gente poderia confundir é justamente o embaraço, que é o falso cognato, mas acho que está tranquilo porque é uma palavra super conhecida. A grande questão aqui, que eu quero chamar a atenção dos senhores, é do póntelo e pónselo. Significam a mesma coisa. Coloque-o, eu já dei a tradução para vocês. Quero saber, com base no que já foi falado aqui, no primeiro slide, qual é a diferença de póntelo e pónselo? Poderia ser uma pergunta para você aí de Enem. Póntelo ou pónselo, qual é a diferença? Lembra que eu falei que tudo que se refere à segunda pessoa é informal e tudo que se refere à terceira é formal? Ele colocou ali póntelo, esse T se refere à segunda pessoa, então é informal, e o C é um pronomezinho de terceira, então ele é formal. Tá, e daí? Por que, essa seria a questão, né, na verdade, do Enem. Por que os criadores da propaganda resolveram colocar ambas formas? No formal e no informal. Não bastaria uma para alcançar o público? O que ele quis dizer com isso? Olha só a gramática te pegando aí na interpretação. Pessoal, quando ele coloca as duas formas, ele está abrangendo muito mais o público. Serve para todo mundo, independente de classes, inclusive, tá? Isso aqui vai assolar todo mundo. É um problema que chega para todos. Todos têm que ter cuidado. Tá? Então, através da gramática, do uso ali, ó, dos pronomes, ele conseguiu passar essa informação para você. Tá certo? E por último, e não menos importante, nós temos aí a propaganda, né, que encaixou aí com o nosso mês, né, do Outubro Rosa, certo? Que é do câncer de mama. Então, vamos lá. Prueba que amas tu vida. Hazte la prueba del câncer. Tá super tranquilo, né, nosso texto aí. Temos a imagem de costas da mulher, tá? Entretanto, tem dois pontinhos aí que não sei se vocês prestaram atenção. Eu tenho o lacinho rosa, que a gente já conhece. Mas eu também tenho um lacinho azul. Por quê? Conhecimento de mundo. Prova que você sabe. Aí você fala, não, peraí, qual que é o mês ali mesmo? Câncer de próstata? Ih, esqueci, mas a gente não tá falando do câncer de mama? Confundi. Olha o seu conhecimento de mundo aí fazendo falta nesse momento. Eu confesso que eu descobri esses dias, através de uma propaganda argentina, inclusive, né, sobre esse tema, tá? O câncer de mama, pessoal, atinge não somente as mulheres, mas os homens também. E é por isso que a gente tem esse lacinho azul aí, tá? Mostrando, a campanha mostrando que não é só um problema de mulheres, mas também de homens. Isso daí eu saberia pelo meu conhecimento de mundo, tá? Vamos passar para outra parte aqui agora. Saímos ali dos textos não verbais, né, que são as histórias em quadrinhos e as publicidades. Lembrando que são textos que podem aparecer, quase certeza que aparece, tá? No Enem para vocês. Já aprendemos que a gente tem que fazer a leitura da linguagem não verbal e associar ambas, tá bom? Advérbios advérbios de tempo. Professora, eu não lembro qual é a função do advérbio em português e agora? Fica calmo. A gente não vai trabalhar com essas funções aqui. A gente vai trabalhar com os vocabulários. Se eu fosse você agora, eu pegaria uma folha aí, anotaria esses que eu coloquei aqui embaixo.
Esses são os que vão causar confusão ali se você nunca tiver visto nem ouvido falar desses advérbios aqui em espanhol. Primeiro porque um deles aqui, a começar por esse aqui, ó, apenas, tá? É um heterossemântico, um falso cognato. Então, já pode te confundir, tá? E os outros são aqueles que a gente... Ixi, não sei comparar no português. O que eu faço? Eu vou travar? Não. Os que eu já conheço, que são super parecidos, tá? Eu não vou mexer com eles, beleza? Mas eu vou mexer aqui, ó, com a palavra apenas, que pra gente é algo que restringe, né? Apenas um, apenas dois. Agora, apenas em espanhol significa assim que. Sabe quando a sua mãe chega e fala assim que você chegar naquele lugar, você me liga? Em espanhol, apenas llegue a la fiesta, llámame. Então, esse apenas significa assim que. E despacio? Despacio, eu tenho certeza que vocês conhecem pela música Despacito, que significa devagarinho, tá? Então, anota aí. Despacio, lembra de Despacito, tá? Que é devagarinho. Adrede, a propósito, ok? Outra palavra heterossemântica. Essa aqui, gente. Anota, essas duas, na verdade. Essas duas próximas aqui, todavia e a. Anota, porque eu tenho certeza que vai aparecer. Depois você vai falar que eu não avisei. Todavia, em português, é comum ser uma adversativa. Né? Que a gente está lá naquele grupinho mais, porém, todavia. Todavia, em espanhol, vai aparecer em algum texto da sua prova, pode anotar. E significa ainda, tá? E a um, professora, é sinônimo de todavia. Então, todavia e a um significam ainda. E como é uma palavra muito basicona e aparece em tudo quanto é tipo de texto, vale a pena a gente anotar, tá bom? Mais uma palavra que é heterossemântica, falso cognato, pronto. Pronto pra gente é algo terminado, né? Acabei a tarefa, tá pronta. Em espanhol, pronto significa logo. Por exemplo, pronto seré aprobado em medicina. Amém? Amém. Tá? Então, pronto pra gente seria logo. Professor, e por curiosidade, como é que seria algo terminado, acabado, né? Que a gente usa no português como pronto. Listo ou lista. Por exemplo, a tarefa está lista, está terminada. Ok? Mañana significa amanhã. Por que eu coloquei manhã aqui se é tão simples, tão fácil? Não confunda com o período do dia. De manhã, a gente fala em espanhol a la mañana ou por la mañana. Manhã sozinho é amanhã. São detalhezinhos aí que podem pegar a gente, tá? E ayer, também palavra cotidiana, super usada, principalmente em notícias. Ontem, ok? Temprano, cedo, tá? E a noite não é hoje à noite. A noite, tudo juntinho aqui, ó. A noite anterior, a noite passada. Certinho? Anota aí, pessoal. Vocês viram que eu separei aqui, né, desses dois quadrinhos aí, eu separei as mais importantes. Pode confiar que uma delas aqui vai aparecer na sua prova. São vocabulários básicos, tá bom? Ainda sobre os advérbios. Esses dois aqui são clássicos, pessoal. Tem que saber. Lejos e cerca. Né? Por exemplo, el cine está muy lejos de mi casa. O cinema está muito longe da minha casa. Então, lejos, e todas as palavras que vão derivar desse advérbio aí, significa longe, distante. E cerca não é aquilo que você pula, crianças. Tá? Cerca é perto, mais um falso cognato. Olha o tanto de falsos cognatos que a gente tem que podem nos atrapalhar, tá? Então, lejos, longe, cerca, pertinho. Beleza? O que mais? Conjunções. A gente já saiu dos advérbios, lembrando que a gente não vai estudar as funções, tá? A parte gramatical, nós vamos estudá-los aí como vocabulário, tá? E mais uma vez, pessoal, eu estou garantindo, foi um resumão que eu coloquei aqui para vocês, nesses slides, com o que mais aparece e aparece de fato. Porque são palavras que encaixam em qualquer tipo de texto, em qualquer tipo de temática, tá?
Nexos adversativos. Calma, nem vamos por aí. Não sei se vocês já viram em algum texto a expressão aí, sin embargo. Vamos ler a oração? Estamos em la universidade. Sin embargo, siento que estou em casa. Qual que é o sentido que tem esse sin embargo? Demais, o porém, todavia. Agora, pode anotar. Pega seu papel, sua caneta aí e anota. Sin embargo, separadinho, tá? Significa mais, porém, todavia. Vai aparecer? Vai aparecer. Eu tô te garantindo, é uma conjunção. Vai aparecer. Outra que é certeza que vai aparecer no seu texto, em um deles, pelo menos, irei à classe aunque esteja lloviendo. Eu irei à aula mesmo que esteja chovendo, tá? Então, esse aunque, anota aí, ainda que, tá? Aqui todo mundo conhece, pero, tá? Então, vamos lá. Le explico mucho, pero não entende nada. Seria o nosso mas. Já faço uma observação e também peço que você anote. A gente tem uma diferença de pronúncia aí, quando eu tenho um R e dois R's, tá? Eu tenho a palavra pero, mas eu também tenho a palavra perro, que é escrita com dois R's. Cuidado para não confundir, tá? Pero, conjunção, é mas, ok? E perro é cachorro. Não vai achando que cachorro em espanhol é cachorro, não. Até porque a palavra cachorro também existe, mas não significa cachorro. Tá bom? A gente já vai falar sobre isso também. Ok? O que mais ali que eu posso trazer para vocês que é um pouco diferente do português? No obstante, aqui. Né? Ainda com a ideia de ideia contrária. Não terminei minha carreira, no obstante, que estudei muito. Tá? Então, anota essa também, que dá essa mesma ideia aí de adversativa. E por último, e também eu tenho certeza que vai aparecer, pode anotar, a palavra sino, que pra gente, sino é outra coisa que tá lá na igreja, né, badalando lá. Sino pra gente é uma conjunção, tá? No trabalho Juan, sino Sofia. Qual que é a ideia que a gente tem aí? No trabalho Juan, mas sim a Sofia, tá? Então, essa seria uma junção aí desse mais sim, ok? Então, anota pra gente, sino, mais uma conjunção adversativa, com essa ideia de mas, sim, fulano. Certinho? Dúvidas até aí? Temos perguntas no chat? A pergunta é se existem mais termos pejorativos que caem com frequência nas provas. Pejorativos, eu acho que não, até por ser uma prova, né? Vão evitar de colocar esse tipo de termo. Mas o que a gente pode ficar atento é as expressões idiomáticas, que são inúmeras, pessoal, e depende muito do país. Eu sugiro, por exemplo, que vocês deem uma pesquisada em expressões idiomáticas, né, na internet mesmo. Vai aparecer para vocês aí uma quantidade, assim, bem grande mesmo, mas vamos selecionar as que mais aparecem, as que forem mais repetitivas ali para você na sua pesquisa, você dá uma olhada. Beleza? Mais alguma? Não? Continuando aí com as nossas conjunções, tá? O que eu posso trazer de diferente aqui para vocês em relação ao português e ao espanhol? Esse que nós conhecemos, o se também, né? Como, porque, como de novo apareceu ali, aunque a gente já viu, né? Que é ainda que. E esse mientras, também importante. Mientras ella canta, eu toco o piano. Enquanto ela canta, eu toco o piano. Então, esse mientras dá a ideia de quê? Paralelismo. Ok? Mientras é bom de anotar também. Os demais, nós conhecemos, eu não me preocuparia com eles, tá? Então, pessoal, esses aqui, ó, que tá no verdinho aí, esse sin embargo, aunque, no obstante, sino, são conjunções que vale a pena você ter anotadinho aí, porque conforme você for estudando ali para suas provas, resolvendo as provas anteriores, né, você vai lembrando e vai fazendo as suas anotações, tá? Vai dar certo. Vamos lá. Ah, os verbos diferentes. Professor, a gente vai precisar... Quer encerrar agora ou quer continuar?
Pessoal, a gente vai ter um intervalinho agora, né? Mas vamos ver alguns verbos daqui a pouco, tá? Esses verbos, nós não vamos ver a conjugação dele, se é modo imperativo, subjuntivo, indicativo, nem tempo verbal. Nós vamos ver o significado. Vocês vão ver que com o significado eu consigo entender super a minha frase, independente do modo e tempo verbal que estiver. Ok? Então, até daqui a pouco a gente volta com os verbos diferentes em relação ao português. Voltamos, minha gente, aí do nosso intervalinho, já bebeu sua água, já foi no banheiro. Bora retomar com os verbos. Pessoal, lembrando, a gente não vai trabalhar com a conjugação verbal, nós não vamos trabalhar com modo, com tempo, tá? Isso aí você vai conseguir identificar ali pelo contexto. O problema é quando você está no meio da leitura do seu texto e você se depara com um verbo que você não sabe errar, não sabe se é português, se é espanhol, se é o sei lá o quê, tá? E é para isso que a gente fez esse slide aqui e destacou em amarelinho aqui os principais verbos, aqueles que são mais fáceis de cair. Não significa que um desses aqui também, esses outros que estão de branquinho, não possa aparecer para você numa prova, ok? Bom, eu não sei se esse slidezinho vai ficar disponível para vocês. Eu tiraria uma fotozinha aí, viu? Para a gente pesquisar depois o sentido desses verbos aí. Mas eu destaquei alguns. Então, vamos lá. Começando pelo verbo acercar-se. Vou retomar o meu slide lá atrás. Aquele de advérbios que eu falei que iria aparecer em algum momento para você. Quem lembra? Vamos lá? Vamos voltar? Aqui. Eu tenho a palavra lejos e cerca. Né? Lembrando que cerca é heterossemântico. Então, lejos, longe. Cerca, perto. E aí eu chego aqui no verbo, né? Acercar-se seria se aproximar, tá? Vem dessa palavra cerca aí. Aparece, professor, é comum? É demais, tá? E aí eu já puxo para o outro. Alejar. O que é lejos mesmo? Longe. Então, alejar, afastar-se, tá? Distanciar-se. Aí, pessoal, eu vou passar para outro slide daqui a pouco. E além desses verbos diferentões aqui, dentro desses verbos diferentes em relação ao português e espanhol, existem os verbos que são falsos cognatos. Aquele que parece que é uma coisa e não é, tá? Não é igual ao português, tá? Então, vamos lá, continuando. Acordar, por exemplo, é um desses verbos que pode ser considerado falso cognato. Acordar, para a gente, é quando você abre seus olhinhos ali depois de uma linda noite de sono, né? Você acordou. Acordar-se é lembrar em espanhol, tá? Então, eu me acordei de fazer a tarefa. Eu me lembrei de fazer a tarefa, coisa que acontece pouco com os meus alunos. Mas outra lá, vamos outro verbo. Arreglar. Arreglar, pessoal, é arrumar, tá? De consertar algo, arrumar mesmo, beleza? Aparece? Aparece bastante, ok? Cambiar, eu acho que ele é, assim, o mais aparecido. Câmbio, cambiar é mudar, trocar, ok? Então, anota aí esse aqui pra gente, que daqui a pouco a gente vai falar sobre verbos de câmbio, tá? Ou seja, verbos de mudança. Desarrojar. Esse já apareceu tanto em prova, porque é um assunto que está em alta, né? É desenvolver. E dessa palavrinha que vem, por exemplo, desarrollo, que é desenvolvimento. E a gente tem tantos tipos de desenvolvimento aí, né? Tantas temáticas com esse verbozinho aí, que é muito importante que vocês anotem. Desarrollar, desenvolver, tá? Desajunar. O que é desajunar? É tomar café da manhã. Cuidado com o portunhol, para quem acha que a gente fala café da manhã, aí ela tá pecando. Não pode não, hein? Tá? Desajunar. Então, tomar café da manhã. Vamos embora com esse portunhol aí. Empezar é o mesmo que começar. São sinônimos, ok? Então, a gente está aí com a ideia de começar, iniciar alguma coisa. Enfermar, por exemplo, adoecer. Como a gente também está tratando aí sobre várias doenças, né? Pode ser que esse verbo aí apareça dentro de algum texto relacionado principalmente à saúde, tá bom? E olvidar-se.
olvidar não parece com nada do português, né? E olvidar-se é esquecer. Aí, por que eu falo para vocês? Vocês não têm que se preocupar com tempo e modo verbal. Porque se eu falo assim, me olvidei da carteira. Eita, eu esqueci da minha bolsa. Certo? Agora, não me olvidarei nunca de ti. Né? Quando eu falo que não me olvidarei, já é futuro. Dentro da oração, eu consigo perceber o tempo verbal que o verbo se encontra, o verbo está. Beleza? Então, atentos a isso daí. Quedar. Esse verbo aí, eu faria um coração em volta dele. Ou verbozinho diferente, que bom de aparecer em prova. O verbo quedar é bom de falar aparecer. Opa, errei. O verbo quedar significa ficar ou permanecer. Ok? Então, deixa eu me quedar em casa. Eu fiquei em casa. Me quedarei em casa esse fim de semana. Eu ficarei em casa este fim de semana. Tá? Eu sabendo o significado, eu vou compreender ali se ele está no futuro ou se ele está no passado. Tranquilamente. Certo? Então, quedar, ficar e permanecer. Ok? Quitar. Tirar alguma coisa. Me quitei a roupa suja. Eu tirei a roupa suja, tá? E soler. Costumar. Eu suelo ir ao cine toda a semana. Eu costumo ir ao cinema toda semana, tá? Então, são verbozinhos aí, além dos demais, né? Que eu deixei aqui para vocês. São vários, tá? Mas esses aí são bem comuns, ok? E dentro desses verbos diferentões, que muitas vezes a gente confunde, ou a gente trava ali quando a gente não conhece essa palavra, eu tenho os verbos que são os heterossemânticos, de novo, que é a mesma coisa que falso cognato e falsos amigos, certinho? Olha só, a gente já falou do verbo acordar-se, que em português é abrir seus olhinhos depois de uma noite de sono, e acordar, por exemplo, em espanhol é lembrar. Arrancar é dar início a alguma coisa. Voltar, jogar fora. Borrar, apagar. Por exemplo, seu professor ali na sala de aula. La pizarra está borrada, ou seja, o quadro está apagado. Brincar já caiu no Enem, já foi questão de Enem. Brincar, pessoal, é saltar e pular. Olha aí que diferente. Assim como cerrar, o que é fechar. Né? Fechar, por exemplo, é datar alguma coisa. Cuidado com as pronúncias, tá? Claro que a questão da pronúncia não vai cair lá na sua prova, tá? Mas é importante a gente ir aprendendo. Então, por exemplo, sempre quando eu tiver o CH em espanhol, eu vou ler tch, certo? Então, eu leio fechar. Mas a escrita é igual ao português, tá? Mas é um verbo que se aparecer para você na sua prova e você não tiver noção que ele é um heterossemântico, você vai entender tudo errado. Tá bom? Cadê? De amar-se. De amar-se, pessoal. Pode ser do seu nome mesmo, você se chamar, né? Eu me chamo Lorena, eu me chamo Lorena, certo? Ou também de ligação, de eu chamei a minha amiga, né? Eu liguei para o meu amigo. Isso vai depender do contexto, tá bom? É muito importante a gente pensar nesse contexto também. Muitas vezes, não necessariamente os falsos cognatos, né? Mas muitas vezes você se depara com uma palavra que você não tem nem ideia, certo? Não se desespere, leia até o ponto final, tá bom? Que provavelmente a palavra vai ser ali, vai ser entendida pelo contexto, tá? Pessoal, molestar, já teve um caso aí, que é muito engraçado, aliás, que é de um casal brasileiro que teve uma filha lá na Espanha e eles vieram visitar os parentes, né? E a filhinha aqui no Brasil brincando com os priminhos, e eles estavam lá brincando com ela, enchendo o saco dela, e ela voltou, papá, meus primos me estão molestando. Imagina essa palavra, né, escutada ali pelos pais, claro, eles sabiam espanhol, mas molestar para a gente significa outra coisa totalmente diferente, não é? E molestar em espanhol é incomodar, diferente do português lá que tem a ver com assédio, tá certo? Então, por isso que a gente tem que ter tanto cuidado. E a escrita é idêntica, tá? Prestar, emprestar, pegar. Pode ser, pessoal, de pregar alguma coisa, de você passar cola ali e pegar. Ou até mesmo, eu peguei a fulana, né? Eu dei um murro ali, eu bati no fulano. Então, tem que ter cuidado também
com esses verbos polissêmicos, tá? Sacar também é tirar. Saber depende, tá? Saber pode ser de saber mesmo, eu sei espanhol, eu sei espanhol, tá? Ou, por exemplo, essa comida sabe a podrido. O que seria isso? Sabe a podrido, né? Tem o gosto, o sabor de alguma coisa, ok? Estranhar significa sentir falta de, que é sinônimo da expressão echar de menos, tá? Quando você sente falta de alguém, sente saudade de alguém, em espanhol você pode usar de duas maneiras. Eu extraño a mi familia ou eu echo de menos a mi família, tá bom? Outro bem legal e bacana. Pessoal, latir, tá? O verbo latir, quem pratica ele é o coração, não é o seu cachorrinho. Então, se meu coração late por ti. Seu coração é um cachorro, professora? Não! Tá? O verbo latir, então, no espanhol, é conjugado aí pelo seu coração. Beleza? Conjugado é uma maneira de falar. Tá bom? E o verbo tirar, assim como botar, também é jogar fora. Olha os exemplos que nós temos aí. Pode sacar uma foto? Então, veja bem que pelo contexto, né, não tem outro sentido a não ser de tirar uma foto. Tá? É tranquilo da gente entender pelo contexto também. El calor molesta muito. Se molesta. Molesta muitíssimo. Então, incomoda bastante. Certo? La comida sabe a podrido. Eu já tinha falado esse exemplo. Por favor, firme el documento. Tem que firmar, professor, ali o documento na mesa? Não, né? Eu vou assinar o documento, tá? E ayer me acordei de ti. Para tudo aí. A gente já tem duas palavras aí que a gente já aprendeu. O acordei e o ayer. Quem lembra que é ayer? Advérbio. Eu mandei anotar. Ayer significa ontem. Vocabulário super, super básico. Tá? Então, ayer, ontem eu me lembrei de você. Ok? E mi coração late por ti. Por favor, não vamos falar mi coração bate por ti, porque está super errado, tá? Mi coração late por ti. Meu coração é que late. Certinho? Aí, puxando dos verbos, eu tenho os falsos cognatos. De novo, falsos cognatos são conhecidos como falsos amigos e como heterossemânticos também, tá bom? E eu tenho diversas situações aí nesse quadrinho que eu acho muito bacana, gente. Principalmente quando um turista brasileiro vai passear em algum desses países que falam espanhol e acaba aí misturando as palavras, achando que tá falando muito e não tá falando nada. Peraí. Então, vamos lá, como turista aprendiz. Tá lá no balcão, né, o atendente lá, e ele fala para ele, um rato, por favor. Ou poderia ser, um ratito, por favor. Você fala, um rato? Deus me livre. Pessoal, a palavra rato em espanhol significa momento, uma fração de tempo. Então, se eu falo, espera um ratito, por favor, eu estou pedindo para você me esperar um momentinho. Certo? Olha outra situação aí do turista que não sabe nada de espanhol. La carne aqui é muito exquisita, o garçom fala para ele, né? Como que o garçom está fazendo propaganda contrária ali da carne do restaurante, da comida do restaurante? Não é bem assim. Pessoal, exquisito significa gostoso, assim como rico também significa gostoso. Tá? Exquisito é saboroso e gostoso, tá? Não se acanhe ao tentar falar essa palavra aí no contexto da língua espanhola, que tá tudo certo. Quer dizer de tapas? Imagina alguém perguntar para você, quer dizer de tapas? O que você vai entender? Eu quero sair nos tapas com você? Pessoal, tapas, tá? São os petiscos ali que você come de entrada, né, antes de você comer um prato principal, ok? Então, tapas faz parte da cultura, principalmente da Espanha, tá bom? Mas para nós é um falso cognato. Aqui, eu já tenho uma situação mais constrangedora, olha só. No quiero quedarme embaraçada. Opa, embaraçada foi uma palavra que a gente já viu hoje, né? Agorinha aqui na aula. O que significa embaraçada? É grávida, tá? Mas para nós, uma situação, por exemplo, embaraçada, né? Lembra de algo embaraçoso, que você sente vergonha e ele fala,
Na verdade, ela não quer ficar grávida, olha que situação. E por último, né, ele já lá naquele momento mais bonitinho ali, provavelmente ela pediu para ele buscar um copo de água, e lá vem ele, aqui está su vaso de água. E ele aparece com um vasinho de flor. Por que será? Porque na hora dela pedir, né, a água para ele, eu achei que era um vasito de água. Baço significa copo em espanhol. Mas para nós, né, falantes da língua portuguesa, baço pode ser um vasinho de flores. Né? E foi por isso que ele apareceu com esse vaso ali, ele achando super estranho. Tá bom? Então, olha aí as situações que a gente pode ter problemas com o portunhol. Beleza? Aliás, acho que vou contar outra experiência aqui. Experiência não, eu vi, saiu na Globo News, gente, foi notícia da Globo News, um casal voltando da Espanha, olha só a vergonha, voltando da Espanha, eles foram fazer check-in, e para quem não sabe, a gente vai ver agora ali, ó, 1, 2, 3, a quarta palavra, apelido, tá? Significa sobrenome. Então, esse casal lá voltando da Espanha foi fazer check-in, e os atendentes falaram, os apelidos, por favor, ou seja, os sobrenomes, né? Que eles acharam estranho, assim, olharam para a cara do outro, mas passaram os apelidos. Logo depois, eles mesmos tiraram uma foto, publicaram na internet, achando super estranho porque a Espanha pedia os apelidos, quando, na verdade, eles estavam pedindo o sobrenome. E a foto do cartão de embarque apareceu Princesona e Amorzão. O que eles acharam? Que eram os apelidos deles, né? Os apelidos em português, tá, pessoal? Então, são situações, assim, reais e super constrangedoras na hora de tentar falar esse portunhol errado aí. Beleza? Olha a quantidade de palavras que eu tenho que são falsos cognatos na língua espanhola. Professora, como é que eu vou fazer? Não tem como eu decorar isso tudo. Não tem como eu ficar lendo uma lista de palavras. Claro que não. Lembra que eu falei lá no início da aula que a gente tem que praticar a leitura, né? Vamos lá assistir uma série, vamos assistir um filme, vamos anotar essas palavras? Então, isso é super importante, tá? À medida que você vai lendo alguma coisa em espanhol, vai lá e, ó, anota, tá? Porque realmente decorar não tem jeito. Mas vamos ver o que a gente já aprendeu aqui. Acordar, que é lembrar, a gente já viu. Alejado é longe, né? Distante. Apelido, vocês vão lembrar dessa história aí do princesão e do amorzão, né? Do pessoal passando vergonha, tá? Assinatura, só se lembrar da escola. Assinatura, tá? Significa matéria, ok? O que mais aí que nós já vimos? Borrar, que é apagar. Cena. Se eu falo para vocês que la cena foi muito romântica, o que será que eu tô falando? Nós já vamos descobrir, tá? Já aprendemos aqui também. Exquisito, que significa gostoso. Então, se alguém te chamar de esquisito na rua, o que você vai falar para ele? Muitas gracinhas. Ele não vai entender. Você vai, quem fala espanhol é mais feliz, e é isso aí, tá? Eu gosto muito desse aqui. Olha que interessante. Esposas. Gente, esposas significa algema. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Algema. Onde já se viu uma coisa dessa? Olha ali, presunto, aquele negócio que você come de manhã. O que será que significa presunto? Suposto. Por exemplo, o suposto assassino foi preso. Ele presunto assassino foi apressado. Olha tanto que é diferente, tá? Salada, aquilo que você come todo dia para tentar fazer dieta. Não, salada é algo salgada, né? No feminino. Beleza, pessoal? Então, a gente vai aprender pelo contexto. E é por isso que eu separei algumas frases aqui. Primeira coisa, eu tenho que saber se está correto no espanhol. Porque essa questão dos heterossemânticos, ela tem um problema, que é o seguinte. Muitas vezes, a frase que possui heterossemânticos faz sentido no português e faz sentido no espanhol. Essa que é a grande questão. Quando você lê uma oração que faz sentido em português, está lá quase tudo igual, parecidíssimo, você fala, nossa, eu estou falando muito, e você não está falando nada, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Olha só, el pescado que hace mi madre está sempre exquisito. Será que está correta essa frase? Antes da gente decifrar o que está falando aí, está correta?
Tá demais, porque olha só, o peixe que a minha mãe faz está sempre, o que a gente aprendeu? Gostoso. Então, show de bola aí com essa primeira frase. La sobremesa pode ser elegida entre os melhores manjares do mundo. Lembra que eu falei que o problema, muitas vezes, é quando a frase faz todo sentido em português, você fala, tá tudo certo. Porque o que você está achando que significa que a sobremesa pode ser escolhida entre os melhores manjares do mundo? Opa! Arrasei na prova espanhol. Não é bem assim. Tem um erro aí. Porque sobremesa, aqui que você come de docinho ali depois do almoço, depois do seu jantar, em espanhol é postre. Então tá errada a minha oração ali, tá? Seria el postre pode ser elegido entre os melhores manjares do mundo. Professor, mas e a palavra sobremesa? Ela existe em espanhol? O pior é que existe, porque se não existisse, era só ser eliminado do seu vocabulário e tava de boa, de buenas. Mas ela existe. E sobremesa, pessoal, é aquele momento pós-refeição que você está na mesa ali socializando. Tá? Não tem nada a ver ali com o seu quilo, não. Tá? Seu sistema digestório, aquela parte, não. É aquele momento pós-refeição social mesmo ali na mesa, né? Que nem sempre a gente tem, mas chama sobremesa em espanhol. Tá? Continuando. Em espanhol, el apellido de Francisco generalmente es Paco e de José Pepe. Primeira coisa, tá correta a oração? A gente acabou de aprender a palavra apellido. Responde aí, tá certa? Qual seria o meu problema nessa oração? Gente, eu já aprendi que apellido é sobrenome, né? Nesse caso aqui, por causa da oração aqui, ó, dá a entender, né, que ele está falando do apelido em português, né? Aquela redução de nome que a gente tem ali, ou substituição de nome. Isso é o apelido em português. Apellido em espanhol é sobrenome. Então, o que ele queria falar aqui não é apellido, tá? Em espanhol, el apodo de Francisco generalmente es Paco e de José es Pepe. Sabe o que mais que pode aparecer aqui? Em espanhol, el sobrenombre de Francisco generalmente es Paco e de José es Pepe. Ou seja, a palavra sobrenome significa apelido. E apelido, sobrenome. Professor, então tá fácil. É só eu trocar tudo? Só inverter? Não acontece assim. Esse é um caso específico que a gente pode trocar, tá? Então, apelido é sobrenome, português, e sobrenome é apelido, ok? Então, esse é o único aí que a gente pode inverter. Não funciona assim sempre, ok? Mais um aí, olha só. El polvo es una de las especialidades del cocinero. Opa, vontade de comer frutos do mar. Polvo, aquele bichinho lá com os tentáculos, delícia. Não. Então, polvo em espanhol, tá? Seria pulpo. E a palavra polvo existe? Claro que ela existe, significa pó e poeira. Então, essa frase aqui, ó, tá errada, tá? Teria que ser pulpo. Tá vendo o tanto que seria complicado? Que nem sempre a semelhança entre as línguas, que eu falei lá no primeiro slide, ela vai ajudar? Muitas vezes ela vai atrapalhar. Você não vai saber nem se a frase está correta. É por isso que é importante você conhecer muito o vocabulário, tá? Continuando. La chica de pelo rubio es muy engraçada, nos cuenta muchos chistes. Primeira coisa aí. Pelo rubio. O que é rubio? Pelo é cabelo. E rubio parece com o quê? O que a gente pode, assim, confundir facilmente? E aí? Quem se arrisca? Pessoal, o rubio parece tanto com ruivo, né? Eu estaria fácil, pessoal. Tô arrasando, as duas línguas parecem mesmo, tô de boa. Não, a menina de cabelo loiro é muito engraçada. Você fala, nossa, ela é engraçada. É assim que a gente escreve engraçado em espanhol. Engraçado, algo que está engraçado, está engordurado. Porque gordura em espanhol é graça. Tá? E a graça, professora? Gracia. Tá? Então, engraçado, imagina essa tradução dessa oração.
A menina de cabelo loiro está muito engordurada e conta muitas piadas. Então, vamos lá. La chica de pelo rubio es muy chistosa. Nos cuenta muitos chistes. Aí sim estaria correto. Então, lembrando que rubio significa loiro. Professor, e o ruivo? Como é que é? Pelirrojo. Tá? Até porque é outro falsognato muito importante da gente saber, tá? É o rojo. Todo mundo acha que é roxo, né? Mas não é. Rojo é vermelho. Então, pelirrojo, a gente está falando da cor do cabelo, que é ruivo. Beleza? Ó, outro que eu falei aí. El perro late quando se acerca um gato. Eu acabei de falar sobre esse verbo aqui. O que é latir? Quem que late no espanhol? É o cachorro? El perro, ok, a gente já sabe que é cachorro, show de bola. Mas ele late? Não, quem late é o coração, a gente acabou de aprender. Então, el perro ladra quando se acerca um gato. Outra palavra que a gente viu também, acercar-se. O que é acercar? Aproximar. Então, o cachorro, el perro ladra quando se acerca, quando se aproxima um gato, tá? Então, nesse caso aqui desse slidezinho, nem todas as orações estão corretas, tá? Eu coloquei não para te assustar, mas para te alertar que muitas vezes parece fazer muito sentido na língua portuguesa e é totalmente diferente, muitas vezes está errado, certo? Vamos continuar aqui. Aqui sim, a gente pode treinar a tradução, né, dos heterossemânticos já colocados em seus lugares corretinhos. Tá? Não deixei nada ambíguo para vocês, não. Então, vamos lá. Mis apellidos são Ramírez Moreno e meu sobrenome é Pepe. Acabamos de aprender isso aí, tá? Meu sobrenome é Ramírez Moreno e meu apelido é Pepe, tá? La classe de hoje será en el aula 3. Esses aí eu não havia falado ainda, mas pelo contexto a gente pode tentar entender aí. A aula de hoje será na sala 3. Então, pessoal, aula, que inclusive é masculino, el aula, não la aula, tá? El aula é a sala de aula, é a estrutura. Anota aí pra gente, tá? Letra C. Las bolsas de plástico han contaminado el medio ambiente. Bolsas de plástico. O que anda contaminando demais esse meio ambiente? Já tem plástico aí para te dar uma noção. Bolsas não é o que parece, né? Não vai ser aquilo que você coloca sua carteira, seus cartões de crédito, seu dinheirão, não é. Bolsas seriam sacolas. Então, as sacolas de plástico têm contaminado o meio ambiente, tá? Letra D. La chica estava muito borracha na fiesta. Como assim borracha? Estava apagada, professora? Não, borracha significa, ó, bêbada, tá? Letra E. La pizarra está borrada. Borrada a gente já sabe o que é, já aprendemos, tá? E pizarra? Pizarra não é pizzaria, por favor, tá? Pizarra é o quadro onde o professor escreve. Então, a pizarra está apagada, ok? Alguns professores têm canas em la cabeça. Não é meu caso, graças a Deus, ainda não. Canas na cabeça. O que é isso, professor? Você está falando que o professor toma umas de vez em quando? Não. Canas, pessoal, significa cabelo branco, ok? Então, alguns professores já têm canas aí na cabeça, e têm muitas, ok? Mas, como eu disse, não é meu caso ainda. Letra G. Mi príncipe rubio viene a buscar-me em uma carroça. Professora, meu príncipe é um peão? Não. Mi príncipe rubio. Já vimos o que significa rubio, que não é ruivo, e sim loiro. Então, mi príncipe loiro viene a buscar-me numa carroça. Não é numa carroça lá, não, puxadinha pelo cavalinho lá, não, gente. É uma carruagem, tá? Então, meu príncipe loiro vem me buscar em uma carruagem. Princesa, né, gente? Conto de fada, tá bom? Letra H se pronuncia H em espanhol. La cena de ayer foi muito romântica. O que acontece nesse caso aqui? Ayer, nós já aprendemos que significa
Ontem é advérbio, né? E essa frase aqui é aquela típica que faz sentido tanto em português quanto em espanhol. La cena de ayer foi muito romântica. Você fala, nossa, ontem teve o capítulo da última novela, né? A cena foi super romântica. E faz todo sentido para você em português. Isso daqui é uma armadilha, tá? Quando faz esse sentido aí certinho para você na sua cabeça em português. E não significa que parece. Então, essa aula aqui de heterosemântica é aquela famosa aula do não é o que parece. La cena de ayer significa o jantar de ontem foi muito romântico. Ah, professor, e como é que eu vou falar a cena mesmo? Né? A cena da novela, a cena do filme. La escena. Tá bom? São palavras próximas ali, são parecidas, mas la escena. Aqui, quando eu falo cena, é o jantar. Beleza? E por último, la cola del banco estava muito larga. Eita, a cola do banco estava muito larga, a cola que a gente colou, o banco soltou, o que é? Pessoal, cola tem dois significados, tá? Pode ser o rabo de um animal, que não é o caso aqui, porque não tem nada a ver com o nosso contexto, e pode ser fila, né? Que é o que vai acontecer aqui. Então, a fila do banco estava muito larga. Você fala, larga, né? Larga pra gente, espessura, né? E aqui a gente está falando de comprimento, ela estava muito longa, ok? Então, lá a fila do banco estava muito longa. Pessoal, por que eu coloquei esses exemplos aqui? Não tem como, vou repetir isso para vocês, eu decorar esse tanto de palavras aqui, essa lista. Mas quando a gente lembra aí, pelo contexto, ou por uma situação engraçada, igual eu contei para vocês ali do Princesão e do Amorzão, fica muito mais fácil da gente assimilar, da gente guardar essas informações, ok? Então, vale muito a pena aí, ó, a gente traduzir essas frasezinhas aqui, pesquisar. Uma dica, procurem pesquisar nos sites de idiomas. Né? Por exemplo, você vai procurar num dicionário de português e espanhol. Não coloquem lá no Google Tradutor, porque nem sempre acontece a tradução correta. Ok? Isso é uma dica de ouro, tá bom? E aí a gente tem os verbos de câmbio. Vamos sair um pouquinho, então, dos heterossemânticos, né? Que são muitos. E vamos para o verbo de câmbio. Eu já tinha falado que a gente ia chegar aqui e eu falei justamente por causa da palavra câmbio aqui em cima. Tá? O que é cambiar? O que é câmbio? Falei agorinha, quem lembra? Câmbio, mudança, cambiar, mudar. Então, são verbos que sofrem mudança aí, ou que expressam, perdão, melhor dizendo, mudança. Como assim, professora? Que tipo de mudança? Isso cai no Enem? Gente, caiu uma questão em 2016, uma questão de interpretação disfarçada ali, olha, de gramática disfarçada com interpretação, tá? Mas se você compreender a ideia aqui, vai ficar pan comido. O que é pan comido em espanhol? A expressão que significa fácil, fácil. Certinho? Então, por exemplo, vamos pensar em português primeiro. Quando eu tenho que dar aula, eu fico muito nervosa. O que acontece? Quando eu falo que eu fico muito nervosa ou eu fico muito ansiosa, rola aí uma mudança de estado de ânimo. Essa mudança em português, eu usei o verbo ficar. Então, eu fico muito nervosa, eu fico muito ansiosa, né? E se você analisar o verbo ficar em português sozinho, sem contexto, ele é de estar, de permanecer, certo? Mas quando ele está dentro dessa expressão, né, eu fico muito ansiosa, vai mostrar aí uma mudança de estado de ânimo. A mesma coisa vai acontecer em espanhol. Só que eu tenho diversos verbos para isso. Então, o verbo poner, por exemplo, que é de pôr. Quando ele ganha esse Czinho aqui no final, tá? O pronome reflexivo, ele vai ganhar outro sentido. Ah, detalhe importante. Você está vendo que tem esse pronome ser aqui, mas não tem um hífen separando? No espanhol não tem esse hífen com essa função de separar pronome de verbo. Tá? Não tem de jeito nenhum. Ok? Então, por isso que vira sílaba. Fica grudadinho lá no verbo. Tá bom? Então, por exemplo, me pongo nerviosa para dar classes. Em vez de usar eu fico nervosa, me pongo nerviosa. Ou me pongo roja delante de uma situação. Eu fico com vergonha. Me pongo roja, que a gente já aprendeu que é vermelho, eu fico com vergonha. E como é que eu uso? Como é que eu sei quando usar esse verbo de câmbio aí? Tá?
geralmente é uma mudança passageira, ela é momentânea, ok? Geralmente, então, eu uso para essas mudanças momentâneas o verbo poner. Aí eu posso conjugar no presente, no passado, por exemplo. Eu me puse muito contenta com a notícia que me diste. Me puse contente, eu fiquei muito contente. Viu que é momentânea, aquela mudança de estado de ânimo rapidona lá? Verbo que a gente já aprendeu também, verbo quedar, quem lembra? É o ficar e permanecer. Esse verbo aí eu tenho que saber, por favor, tá? Quedar, ficar ou permanecer. Esse verbo aí tem a mesma função que o ficar no português quando eu quero expressar uma mudança, tá? Só que já é para uma ideia mais permanente. Por exemplo, se quedou, cadê aqui? Se quedou viudo, ele ficou viúvo. É algo que é permanente, não tem como voltar, certo? Outra, se queda dormido por toda a tarde, né? Então, mostra aí ó, um tempo maior dessa mudança. Ele ficou adormecido durante a tarde toda, certinho? O verbo hacer-se, tá? Mais uma vez, se eu analisar o verbo sozinho, o sentido dele, não tem esse sentido de mudança. Mas dentro dessa expressão de verbo de câmbio, ele vai dar um sentido aí de mudança de alguma coisa pra gente. Por exemplo, se han hecho viejos los jefes. Ou melhor dizendo para vocês, tus professores se han hecho viejos. Seus professores ficaram velhos. Foi algo que foi uma mudança? Foi, eles ficaram velhos. Mas foi uma mudança gradativa e, no final, permanente. Tá? Se isso Buda, nós usaríamos em português, ele se converteu em Buda, né? Houve uma mudança? Houve, mas pelo contexto e do que se pode entender, é uma mudança gradativa. Ninguém se converte em Buda de um dia para o outro. E duradoura também, tá? Verbo volver-se. Se eu pego o verbo volver, é voltar. Não faz sentido ser um verbo de câmbio, tá? Mas dentro do contexto, vai fazer assim. Vamos lá? Se volvió loco, vago, caprichoso, se ha vuelto um homem conservador. Ele se converteu num homem conservador. Foi uma mudança, inclusive, assim, talvez negativa, involuntária e negativa, tá? E quando eu falo, me volvi louca com a situação, né? Eu fiquei louca, eu tive uma mudança de estado de ânimo ali, que nesse caso pode ser passageira, tá? Ou não, quando eu falo, por exemplo, la persona, el chico se volvió louco, ele ficou louco, pode ser também duradouro, tá bom? Isso aí vai depender do contexto em que aparecer para vocês. Então, lembrando que câmbio, mudança, e eu tenho vários verbos aí para expressar essas mudanças, ok? Vamos lá, continuando. Por último, aí, para chegar nesse verbo de câmbio, chegar a ser, tá? É uma mudança também gradativa, positiva, e geralmente está relacionada aí com o cargo, com a sua profissão, enfim, vamos lá os exemplos. Empezó muy abajo, pero ha llegado a ser diretor da empresa. Como é que eu falaria isso em português? Ele começou muito de baixo e chegou a ser diretor, conseguiu ser diretor da empresa. Foi uma mudança rápida? Claro que não. Essas mudanças aí, né, dá a entender que são gradativas e são bem demoradas, mas são positivas, ok? Com tus estudos na universidade, chegarás a ser advogado. Então, você vai chegar a ser um advogado, você vai conseguir se formar. Mais uma transformação duradoura, gradativa, tá bom? E positiva. Beleza? Nós já vamos ver daqui a pouco uma questão sobre esses verbos de câmbio aí, tá? Opa. Para a gente fechar, né, que agora a gente vai começar a resolver os exercícios do Enem, vamos colocar em prática aí as palavras que a gente anotou, o que a gente aprendeu, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, não te olvides, que é, não se esqueça, tá? De estudar aquele vocabulário básico que a gente conversou lá no início da aula. Dias de la semana, partes de la ciudad, la familia, partes del cuerpo, medios de transporte, roupas, são vocabulários cotidianos, são vocabulários que muitas vezes a gente ignora, que acha muito bobo, e são importantes para a nossa prova, para a gente conhecer ali um pouquinho mais do que está sendo passado para a gente no texto. Ok, pessoal? Vamos, então, aos nossos exercícios, a nossa lista de exercícios. Vou só pedir para o pessoal colocar aqui para a gente. Pessoal,
Primeiro exercício aí, né? Lembrando que eu falei para vocês que sempre vai aparecer um texto aí com a linguagem não verbal. E a gente já começa aí com uma propaganda. Não é história em quadrinho, mas é um texto publicitário. Vamos lá? Presta atenção aí. Enem 2015. Se te quedas mi aparcamiento, quédate com mi discapacidade. Tá, só li o texto. Mas vamos analisar a nossa imagem aí. O que a gente está vendo? A imagem de um cadeirante, certo? O que a gente já sabe? O que a gente já aprendeu hoje? O que é o verbo quedar mesmo? Ficar, né? Permanecer. Então, se você fica com mi aparcamiento, quédate com mi discapacidade. Fique com a minha discapacidade. Discapacidade aí, pelo contexto, né, vai ser a deficiência dele. Mas o que é aparcamento? Então, se você fica com o meu aparcamento, cuidado para não confundir aí pela pronúncia. Aparcamento não é apartamento, tá? Quédate com mi discapacidade. Vamos ver se o enunciado ajuda a gente em alguma coisa? A acessibilidade é um tema de relevância tanto na esfera pública quanto na esfera privada. No cartaz, a exploração desse tema destaca a importância de se estimular os cadeirantes na superação de suas barreiras. Está fazendo alguma propaganda de apoio aos cadeirantes? Não. Respeitar o estacionamento destinado aos cadeirantes? Geralmente essa imagem aqui que a gente tem aparece ali, né? Daqueles estacionamentos, né, reservados ali para essas pessoas com deficiência. Sim, mas vamos terminar de ler? Identificar as vagas reservadas aos cadeirantes? Tem a ver? Tem, mas segura a onda aí. Eliminar os obstáculos para o trânsito de cadeirantes? Obstáculos? Não. Facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamentos? Opa, olha só. A gente falou aí algumas vezes de estacionamento, né? Então, provavelmente a gente está falando aí da vaga do estacionamento reservada para os cadeirantes. Isso aí a gente vai ver pela imagem. Perfeito. Mas o que a mensagem quer passar somado à mensagem do texto não verbal? Se você fica com o meu estacionamento, fica também com a minha deficiência, né? Então, a pessoa, tem muita gente sem noção, né? Que vai lá e se aproveita e acaba estacionando num lugar que não está reservado para ela. Então, vamos ver qual que é a resposta mais cabível aí. Estimular os cadeirantes, a gente já viu que não, né? Respeitar o estacionamento destinado aos cadeirantes. Pronto. Por que identificar as vagas reservadas aos cadeirantes não é a resposta correta? Porque para identificar é fácil. A questão é a pessoa identificar e não respeitar. Então, o gabarito aqui, letra B, respeitar o estacionamento destinados aos cadeirantes, tá? A questão da interpretação nem é tanto problema. Quando a gente não sabe o que é o verbo quedar e o aparcamento, que a gente já entendeu aí, a gente já tinha visto durante a aula, e o aparcamento a gente viu pelo contexto, tá? Continuando aí. Mais uma questão, ó, do Enem também, tá? Só que agora, de história em quadrinho. Olha só quem tá aqui do lado, tá? É a namoradinha do Gaturro. Lembrando que o Gaturro é argentino, que a gente viu lá no início da aula, tá? Sabes que creio? O pessoal, o rapaz que tá no computador é o que tá falando, né? Veja que ele tem dois momentos de fala aqui com os dois balãozinhos, um ligado ao outro, tá? Ele não tá olhando, né, pro cara aqui. Quem tá observando é só a gatinha que tá aqui do lado. Ele tá focado lá no computador e conversando. Vamos lá. Sabes que creio que tanta tecnologia, tanta era digital, tanto adelanto na carreira informática nos ha llevado a uma época de deshumanização e despersonalização. Nesse intervalo, o outro fala, não conhecido conosco, ou seja, não concordo com você. E a voz quem te perguntou, estou falando com meu notebook. Houve uma quebra de expectativa aí, né? Porque até então, se a pessoa está falando ali alto, supõe-se que é para o outro escutar, né? Então, foi por isso que esse aqui se sentiu no direito de falar assim, eu não concordo com você, mas eu não tô... E esse aqui respondeu, eu não estou conversando com você, né? Eu estou falando com o meu notebook. Então, rolou uma quebra de expectativa aí, né? E uma contradição com aquilo que ele falou aqui em cima. Então, vamos analisar aqui agora
a nossa pergunta. Peraí. A charge é um gênero textual que possui caráter humorístico e crítico. Já vimos isso. Ao abordar o tema de uso da tecnologia, essa charge critica. Letra A. Postura das pessoas que não respeitam a opinião dos outros. Tem a ver com o que está falando lá? Tem, mas não responde a minha pergunta. Tá? Porque ó, ao abordar o tema do uso da tecnologia, ele quer saber sobre isso. Né? Essa charge critica. Então, letra A, eliminada. B. Tendência de algumas pessoas a interferir em conversa alheia. Também tem a ver com o que aconteceu lá, mas não responde a nossa pergunta, tá? Letra C. Forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a interação entre as pessoas. Acho que é justamente isso que ele está falando, o contrário. Né? Essa é a grande crítica aí. Hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas. Pode a gente falar de tecnologia, de horas, muitas horas na frente do computador, na frente do celular, tem a ver com a temática, mas não tem a ver com a nossa pergunta. Cuidado com isso. Muitas vezes o Enem vai colocar alguma coisa para você lá que tem a ver com o que está sendo falado, mas que não responde à pergunta. Isso é muito importante. Aí você fala, não, mas isso tem tudo a ver com o tema, mas não responde a pergunta, tá bom? E letra E, indivíduo cujo comportamento destoa do seu discurso. Eu, sem querer, respondi para vocês quando eu falei aqui que ele estava sendo contraditório com o que ele estava falando aqui em cima. Né? Então, o comportamento dele está destoando com o que ele falou. Então, gabarito, letra E. Beleza, pessoal? Mais uma aqui de linguagem não verbal. Nós temos aí, mais uma vez, uma campanha. Veja bem que quando a gente tem propaganda, geralmente são campanhas, né? Tá aí lá a mãozinha, né? Aquele sinal de basta, né? De pare ali. E dentro dessa mãozinha eu tenho insultos, desprecio, violação. Tem tanta coisa ali. Ameaças, acoso sexual, feminicídio, tantos tipos de violência que a mulher sofre. Aliás, é um tema mundial, né, pessoal? Um tema que é muito importante e tem aparecido muito nas provas, até mesmo já foi tema de redação. Então, vale a pena a gente ficar de olho aí. E aí, no final, fala, basta de violência contra a mulher. Certo? Então, eu tenho aí uma propaganda que está falando aí sobre a violência contra a mulher. Essa propaganda foi criada para uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher. As palavras que compõem a imagem indicam que a violência contra a mulher está aumentando. Para tudo. Lembra que eu falei assim que muitas vezes eles vão colocar para vocês coisas que têm a ver com o que a gente está falando, mas que não respondem a pergunta? De fato, a gente vê aí todos os dias nos jornais as notícias, né, de violência contra a mulher aumentando? Sim, mas não é isso que a propaganda fala. Tá? A agressão à mulher acontece de forma física e verbal? Opa, eu estou falando de desprezo, de violação, de indiferença, feminicídio, deixa eu ver mais aqui, ameaças. Então, eu tenho vários tipos de violência, inclusive físicas e verbais. Faz sentido? Faz, mas vamos analisar as outras. Violência contra a mulher é praticada por homens. É outra coisa que é muito comum e está no nosso conhecimento aí comum, né? Que a maioria dos casos acontece, mas não tem a ver com o que está sendo falado aqui agora, tá? A agressão à mulher é um fenômeno mundial? É também, mas também não está falando aqui na propaganda. Violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico? Acontece demais no ambiente doméstico, mas a propaganda está se restringindo a isso? Não. Então, pessoal, gabarito aqui, letra B, tá? As questões vão tentar te desviar e colocar muitas questões que têm a ver com o que a gente está falando, mas que não respondem a pergunta. E eu vou insistir nisso. Tomem cuidado e prestem atenção. Ok? Vou pular aqui. Vamos aqui para outro. Essa aqui eu acho muito bacana. Lembra que eu falei que essas publicidades, esses textos, são temas atuais. Veja bem aqui, o que eu tenho aqui? Vamos analisar a parte não verbal, a imagem. O que eu tenho? Eu tenho várias pegadinhas, né, de diferentes animais aqui, ó, de passarinho, de sei lá, eu nem sei quais são. Cadê o professor de biologia para me ajudar? Né?
E por último aqui, eu tenho uma latinha que destoa totalmente ali, né, de todo o resto da imagem, que são pegadas de animais. Isso aí eu tô lendo o que é não verbal, não li nada ainda que é verbal, ou seja, não li nada de texto, certo? Aí lá embaixo tá falando assim, a los animales se les reconoce por sus huellas. Aí você fala, ih, o que é huellas? Lembra que eu falei que muita coisa dá para a gente entender pelo contexto? O que tem aqui dos animais? São pegadas. Então, se eu associar os dois aqui, ó, as huellas só podem ser pegadas. Então, os animais a gente reconhece pelas suas pegadas. Beleza. Mas e essa latinha aqui? Está se referindo a quem? Se o restante dos animais, a gente tem as patinhas dele aí, né? Que são as huellas. Aqui eu tenho um pé de um homem? Não, mas eu tenho o lixo que ele deixa, a marca que ele deixa. É essa. Essa é a crítica que a propaganda quer fazer aí pra gente. Então, vamos lá. Esse anúncio faz parte de uma campanha de conscientização que pretende chamar a atenção para o perigo de extinção de alguns animais. Só quando a gente fala de meio ambiente, de maneira geral, a questão da extinção também está em alta. Ok, mas não tem a ver com o que a gente está falando aqui. Ok? Letra B. Alertar sobre o risco do consumo abusivo de bebidas enlatadas. Apareceu uma latinha aqui. Aí você associa essa latinha com o consumo abusivo? Letra C. Denunciar o impacto ambiental causado pelo homem. Aí já tem mais sentido. Letra D. Fazer um catálogo com pegadas das variadas espécies. Se fosse um catálogo, a latinha não iria aparecer aí, né, pessoal? Promover uma marca de refrigerante usando a sua embalagem. De jeito nenhum, pessoal. Gabarito aí, letra C, denunciar o impacto ambiental causado pelo ser humano. Ele fez uma comparação ali. Né? Então, as únicas pegadas que os animais deixam, né, são... As únicas marcas que eles deixam são as pegadas. Já o homem passa e deixa a destruição e deixa o lixo. Essa é a crítica que a gente tem aí, ok? Vamos ver se a gente consegue ver um texto aqui. Ó. Para a gente finalizar, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas vamos finalizar aí com um textinho curtinho, bem bacana. Emigrantes. En todo inmigrante existen dos posibles actitudes vitales. Una, de la considerar su experiencia como una aventura pasajera, vivir mental y emocionalmente en la patria de origen, cultivando su nostalgia y definir la realidad presente por comparación con el mundo en que se ha dejado. La otra es vivir el presente tal como viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar raíces y dominar nostalgias, sumergirse en la nueva cultura, aprenderla y asimilarla. El drama personal del inmigrante resiste en el hecho de que casi nunca es posible esa elección en términos absolutos. Y al igual, el mestizo se siente parte de dos mundos sin integrarse por completo en uno de ellos con exclusión de otro. Eu não achei, não sei vocês, mas assim, não encontrei nenhum vocabulário aí que desse muita dúvida para quem, por exemplo, nunca teve contato com a língua espanhola. Eu achei bem ok esse texto aí, bem tranquilo. Tá? O que ele está falando? Né? De quando você sai do seu lugar de origem, você é imigrante, né, e você vai para outra cultura, como é que você faz? Você vai esquecer o seu lugar de origem, os seus costumes, as suas raízes, e você vai ser obrigado agora a se adaptar totalmente, a se inserir no mundo do outro, esquecendo tudo que você já viveu? Será que isso é possível? Eu acho que ele falou que não, né? Ali não tem como a gente ficar ou só num lugar ou no outro, você vai ficar lá, né, nesse meio termo aí, né, tentando fazer um equilíbrio. Mas vamos ver o que o enunciado fala. O texto que está escrito errado aí, minha gente, apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tem de lidar com o dilema da constatação da sua existência no entre-lugar. Pode ser. O que seria o entre-lugar? Ele não está aqui nem lá, ele precisa fazer esse equilíbrio aí. Ele também,
instabilidade da sua vida em outro país, não significa que ele esteja instável, tá? C, ausência de referências do passado, pelo contrário, ele tem que lidar, inclusive, com as memórias do passado, tá? Apropriação dos valores do outro, ele vai se apropriar daquela cultura nova onde ele vai chegar? Acho que não, né? Ruptura com o país de origem. Mais uma vez, você está querendo sair de um lugar e esquecer tudo que te aconteceu? Não é isso que o texto fala. Então, o imigrante, ele vai se encontrar no entre-lugar, no equilíbrio, né? Mantendo as suas memórias, as suas raízes, as suas origens e assimilando uma nova cultura, um novo lugar onde ele está. Tá? Então, essa aí tranquila, gabarito letra A. Pessoal, nós temos tempo para mais uma? Ou a gente já pode encerrar? Fica a seu critério. Pessoal, vamos mais uma só para a gente fechar. A gente fecha com essa aqui. Tá? Peraí. Uma das questões que eu falei para você que geralmente aparece é da parte literária, né? Muitas vezes vem como poema. Aí eu peguei um aqui bem curtinho para a gente finalizar, né? E tentar aí ter fechado com todos os tipos de texto. Adelfos, yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe espanhol. Olha o tamanhozinho aí do trecho, né, poético que a gente teve. Nessa estrofe, o poeta dramaturgo espanhol Manuel Machado reflete acerca de A. Sua formação identitária plural. Vamos ver. B. Da condição nômade dos seus antepassados. C. Da perda sofrida com o processo de migração. D. Da dita do povo espanhol para com o povo árabe. E. Sua identificação com os elementos da natureza. Cada enunciado desse daí, a gente pode relacionar com pelo menos uma palavrinha do texto. Mas quando a gente lê o conjunto de coisas aí, o que a gente pode interpretar? Vamos de novo? Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe espanhol. Existe uma mistura, então, de origem aí, certo? Dessa pessoa. No caso, então, o gabarito só pode ser da sua formação identitária plural, tá? Então, vejam que aí a questão poética, a gente tem que ir para um lado mais abstrato, a gente tem que ver o todo, tá? Mas é importante que a gente conheça alguns vocabulários nos básicos também. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero ter contribuído com vocês, né? Eu espero que vocês possam aí estar mais tranquilos para a prova de espanhol que vocês vão enfrentar. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Um grande beijo, obrigada pela oportunidade.